Bom, então vamos começar explicando rapidamente qual é a estrutura dessa apresentação. Eu vou começar falando do contexto, o que é que motivou essa pesquisa, o que motivou o projeto. Vou passar a definir um problema que foi extraído desse projeto. Explicar rapidamente algumas áreas de conhecimento relacionadas ali ao tema. Em seguida, vou apresentar a metodologia de pesquisa, como foi que a gente estruturou cada passo de pesquisa, definição das questões, os objetivos. Depois eu vou apresentar os resultados de uma análise de caso que foi feita em cima desse tema, apresentar alguns resultados e conclusões. Por fim, vou apresentar os resultados de uma etapa de avaliação, em que foi realizado um focus group, e, por fim, as conclusões finais e algumas referências para trabalhos futuros. Esse projeto, essa pesquisa, na verdade, iniciou com um projeto de pesquisa e desenvolvimento, em que a equipe de desenvolvimento foi incumbida de continuar um projeto que falhou. Então, era uma parceria de uma empresa com um instituto de pesquisa para a produção de um produto. E esse produto já tinha sido já tinha havido uma tentativa de construir esse produto por uma outra equipe, e esse projeto falhou, né? Vou conceituar aqui falha de projeto como um projeto que é abandonado antes da entrada em produção, ou seja, por algum motivo ele não atendeu os requisitos necessários ou não cumpriu o que era esperado daquele projeto e ele foi abandonado. Então, é aquele software que sequer entrou em produção. Problemas críticos foram encontrados naquele projeto e para o patrocinador do projeto, o que ele queria era o software pronto. Então, para ele, pouco importava se a equipe iria desenvolver outro software do zero, né, iria começar um novo projeto, ou se iria tentar corrigir aqueles problemas que haviam sido detectados. Então, resumindo esse dilema, corrigir ou reescrever é o tema da nossa pesquisa. Como tomar essa decisão? Quais fatores considerar? É possível identificar os riscos de cada decisão? Porque, lembrando, quando a equipe teve que tomar essa decisão, foi no início do projeto, em que ela tinha menos conhecimento, menos informações a respeito do domínio em questão, do software, dos problemas em si, da arquitetura daquele software. Então, logo no início do projeto, precisava ser tomada essa decisão e queria impactar, evidentemente, o resto do projeto inteiro. Existe uma decisão objetiva a ser tomada, além dos achismos, né, que eu acho isso, eu acho aquilo, é complexo, não é complexo. Então, é possível formular uma decisão objetivamente e, caso seja possível, qual é a melhor decisão a ser tomada? Então, por que esse tema é interessante? Por que vale a pena pesquisar isso? Primeiro, como eu mencionei, é fruto de um projeto real, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, parceria da Canon Medical Systems do Brasil com o ILICA, que é um instituto vinculado ao UFPE e que tem alguns propósitos ali sem fins lucrativos, como promover o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, por exemplo. Além disso, existe uma escassez de estudos sobre o tema, como eu vou mostrar mais adiante, e a relevância prática. Eu também vou mencionar adiante que 30% dos projetos de software como um todo falham, né? Ou seja, não atingem aquela fase de entrada em produção. Então, é um tema recorrente que, eventualmente, equipes vão ter que tomar esse tipo de decisão. Apesar de o dilema específico, corrigir ou reescrever, não ser tão amplamente pesquisado, existem alguns temas parecidos, similares, que têm alguma relação, que são muito pesquisados, como, por exemplo, manter ou substituir um software legado. O software legado ele se difere do software problemático, no nosso tema aqui, porque o software legado é aquele software que, de fato, entrou em produção e, normalmente, passaram-se anos ou décadas. Ele, normalmente, acumulou débito técnico, foi corrigido e evoluído várias vezes durante esse processo.
E aí, eventualmente, uma instituição ou empresa precisa tomar a decisão de continuar mantendo aquele software legado ou começar de novo, reescrevendo tudo. Então, como tomar essa decisão, como estimar custos e riscos de cada alternativa, também faz parte dessa linha de pesquisa. Como eu disse, tem muitos estudos sobre esse tema há várias décadas. Outro tema similar seria as falhas em projeto de software, software failure, no caso. Como identificar um software failure? Seria aquele projeto que falhou, não atingiu seus objetivos. Então, também tem várias métricas de como identificar esses fatores de risco, como identificar que um projeto não vale mais a pena a equipe está tentando evoluir aquilo ali, que ele chegou num dead end, que ele chegou numa fase que ele se torna inviável do ponto de vista de recursos, de prazo. Então, essas duas linhas de pesquisa têm a ver com o tema e a gente vai utilizar estudos de ambas na nossa discussão. Então, aqui a gente entra na definição do problema. Questão principal: como decidir entre corrigir ou reescrever um software problemático, considerando os riscos de cada alternativa. Para responder essa questão principal, a gente elaborou ali 3 questões secundárias: como o débito técnico acumulado e outros fatores de risco de falha em projetos de software podem ser detectados. Então, se presume que se eu estou tendo que tomar aquela decisão entre corrigir ou reescrever, é porque aquele software tem problemas ali, tem fatores de risco associados a ele, e se eu conseguir detectá-los e quantificá-los, isso pode me ajudar a tomar uma decisão mais informada. Segunda questão: como complexidade de software afeta a manutenibilidade? Né? Então, inicialmente, empiricamente, se eu tenho um software mais complexo, pode ser mais difícil de corrigir aqueles erros, aqueles problemas. Se eu tenho um software menos complexo, um domínio que é mais fácil de ser compreendido, então isso facilitaria a manutenção. E, por fim, como decidir entre manter um sistema legado ou substituí-lo, que, como eu expliquei, um sistema legado é aquele que está muito tempo em produção. Então, apesar de não ser o mesmo problema, mas os fatores que me levam a tomar essa decisão podem me ajudar também a tomar a decisão entre corrigir ou reescrever. Então, definidos as questões de pesquisa, a gente passa a conceituar os objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar na literatura o dilema corrigir versus reescrever e sumarizar as principais evidências e achados. Esse é o objetivo geral. O objetivo específico seria analisar como esses achados se aplicam ao caso concreto, ao caso que eu mencionei que motivou o projeto e que eu vou esmiuçar mais a fundo, e sintetizar um conjunto de diretrizes que foram úteis para tomar aquela decisão naquele projeto. Por fim, determinar se existia uma decisão objetiva, para além dos achismos, como eu mencionei. Essa pesquisa possui limitações claras. Primeiro e mais óbvio, é um projeto único, então não é possível generalizar, e nem era esse o objetivo realmente. O objetivo era chegar num guideline de que fatores considerar, para que pelo menos o tomador de decisão tenha um norte para analisar aquele projeto e tomar a melhor decisão possível. E aqui algumas divulgações éticas. Primeiro, que aplicar a evidência teórica, né, que vai ser obtida da revisão de literatura, a um caso concreto, é suscetível a vieses, né, principalmente porque a gente iniciou a pesquisa após a conclusão do projeto. Então, eu já sei os resultados daquelas decisões que a gente tomou. Além disso, o autor, que sou eu, e o orientador participaram do projeto analisado. Então, tudo isso, enfim, traz alguns viés, alguns desafios para a pesquisa. Então, a pesquisa foi estruturada de uma forma bastante simples. O primeiro passo foi a coleta de dados, ir atrás resgatar aquele projeto, aquelas decisões que foram tomadas, as sprints que foram entregues, o que resultou cada decisão.
trazer esses dados e organizar eles em ordem cronológica. Depois foi feita uma revisão de literatura, foi feito um rapid review, vou falar mais adiante. Depois a gente fez uma análise de caso, não vou chamar aqui de estudo de caso, porque não foi realmente, foi uma análise de caso. Depois a gente chegou a algumas conclusões dentro dessa discussão, dessa análise de caso. A gente teve uma etapa de avaliação dos resultados. E, por fim, esses resultados foram sintetizados em um conjunto pequeno de guidelines ali e recomendações. Então, o primeiro passo da pesquisa foi a obtenção de dados. Isso foi feito através dos sprint reports, que a gente, em formato de apresentação, que a gente construía ali no final de cada sprint para apresentar para o sponsor, no caso, as principais entregas de cada sprint. Desses sprint reports, foi montada uma timeline em que cada decisão foi tomada, com foco no início do projeto. O projeto durou 13 meses, mas essa pesquisa se limitou ali aos primeiros 2 meses, 3 meses, que foi justamente quando foi necessário tomar essa decisão. Os e-mails trocados entre a equipe e também com o sponsor, os relatórios de testes que foram entregues no início do projeto, o código em si e um documento de requisitos que a própria equipe desenvolveu antes do kickoff. Então, basicamente foram esses dados que a gente utilizou. A revisão de literatura, optamos por fazer um rapid review, que é uma metodologia mais simples e mais curta, de menor duração, do que uma revisão sistemática, e que poderia nos fornecer evidências, através dos artigos sobre o tema, evidências que pudessem ser aplicadas ao caso concreto para a tomada da decisão. Então, foi definido o problema prático, as questões de pesquisa, foi realizada uma pesquisa aberta no Google Scholar, que foi a única fonte utilizada para encontrar esses estudos. Essa pesquisa aberta inicial foi feita para se identificar os principais jargões e palavras-chave para ser utilizados na busca. Estabelecemos alguns critérios de seleção, só artigos do tipo paper, em que houve revisão por pares, publicados em conferências ou periódicos. Alguns critérios de seleção ali foram estabelecidos. Começamos com um dataset inicial de 7 artigos sobre o tema, foi feito um snowballing, aplicado os critérios de seleção, e terminamos com um dataset final de 17 artigos. Esses 17 artigos foram analisados, e os principais achados, as principais conclusões de como tomar essa decisão foram sintetizadas num report review, que foram 46 achados ali. Em seguida, começamos uma análise de caso. Em cima desse caso aqui, eu vou falar um pouquinho desse projeto em seguida. Mas em que consistiu essa análise do caso? Nós pegamos aqueles achados ali do report review e tentamos aplicar ele ao caso concreto, ao que a gente tinha ali de informação dentro do projeto. No final, o que é que a gente teve de produto? Uma narrativa, né? A construção de uma narrativa a fim de tomar essa decisão. Então, um exemplo aqui, o achado 22, ele lista ali os principais fatores relacionados a project failure. E aí um deles é o uso de tecnologia imatura. E também o achado 24 também tem alguma coisa parecida também. O uso de tecnologia imatura ou pouco testada é uma rota para a falha, né? Então, o projeto que nos foi entregue, ele era escrito em Elixir, que é uma linguagem pouco utilizada, tem uma comunidade pequena, desenvolvedores, poucas referências, então consideramos que isso é uma tecnologia imatura e, portanto, dentro dessa narrativa, está dizendo lá que escolher Elixir como tecnologia principal pode ser visto como uma decisão questionável, porque é uma tecnologia imatura e está correlacionado com falha com project failure, então seria um fator de risco. Aí aqui eu vou fazer uma pequena pausa para explicar rapidamente sobre do que se tratava o projeto, apenas para a gente poder entender
a gravidade dos erros que tinham sido reportados lá no relatório de testes. Então, o Uploader é um codinome que a gente está utilizando aqui para o software, que é um software proprietário. Ele é um sistema que facilita o envio seguro e ágil de imagens médicas entre LANs de hospitais. Então, ele seria similar a um peer-to-peer, em que essas imagens médicas, que são estudos bastante grandes, com muitas imagens, alguns com vários gigas de tamanho, como eles podem ser de forma eficiente e segura compartilhados entre diferentes hospitais e clínicas, por exemplo. O objetivo final é que não seja necessário que, quando alguém precise daquela imagem, ela tenha que ser baixada de um servidor centralizado, por exemplo. O objetivo é que elas estejam sempre disponíveis ali em vários nós de uma rede que está de uma rede lógica que está fisicamente em redes diferentes. Basicamente é isso. Bom, e quais são as principais características que a gente encontrou nesse software que a gente está chamando aqui de Uploader? A ausência de documentação, então realmente só existiu o código-fonte, ausência de histórico, a gente não tinha um backlog, a gente não tinha nenhum versionamento, então a gente não tinha como saber quanto tempo levou para ser produzido aquele software, quantas pessoas trabalharam naquele projeto, a gente não tinha essas métricas. Bug fixing também não, se ele foi testado, quantos erros foram detectados, quanto tempo demorou para corrigir cada um daqueles erros, a gente não tinha essa informação. A gente também não tinha acesso ao time de desenvolvimento. Então, basicamente, as únicas fontes de informação que a gente tinha era o documento de requisitos que a própria equipe desenvolveu, o código-fonte, incluído alguns README de instalação, pequenos manuais de instalação ali, e o próprio relatório de testes que foi fornecido pelo sponsor. Esses relatórios de teste apontavam estudos faltando em transmissões, por exemplo. A transmissão concluía, mas alguns estudos não eram copiados de um lado para o outro, de uma rede para outra. Paradas repentinas, o software parava sem causa aparente e restartava, isso acontecia várias vezes. Transferências que paravam sem causa aparente. Estados desincronizados, por exemplo, o emitente dizendo que enviou e o recebedor dizendo que não recebeu. Estudos duplicados e séries duplicadas dentro de estudos. Então, eram realmente problemas críticos que a gente verificou ali no relatório. Então, como a gente não tinha nenhum guideline, nenhuma diretriz de como tomar essa decisão, depois de alguma discussão sobre o tema, a equipe decidiu entre uma solução meio termo, digamos assim. O time de 4 desenvolvedores foi dividido em 2 times de 2 desenvolvedores, o Brownfield e o Greenfield, para trabalhar em paralelo. Então, o Brownfield iria se dedicar a tentar corrigir aqueles problemas, tentar entender o software, entender os erros, tentar depurar. E o Greenfield, de cara, já começou de posse dos requisitos, já começou a tentar projetar, formular e escrever um software novo. E a estratégia é que após 6 sprints a gente iria escolher a estratégia mais promissora e abandonar a outra. Então, foi uma decisão meio termo. Olhando a timeline do projeto, a primeira sprint terminou em 28 de fevereiro de 2023. Então, olhando só o time Brownfield, que é aquele que ficou focado em tentar corrigir, esse início do fork, né, dessas duas equipes, como eu disse, a previsão era em 6 sprints. O conteúdo dessa primeira sprint era a configuração do ambiente de testes, a instalação do software, do Uploader. Na segunda sprint, que terminou em 14 de março, tinha que ser entregue os testes iniciais do Uploader e algumas tentativas de reprodução dos erros que constavam no relatório de teste. Ao final da terceira sprint, investigação dos crashes, inspeção do código e o planejamento de testes remotos, né, que inicialmente estavam sendo feitos só em ambiente local. E ao final da quarta sprint, as principais entregas, os principais resultados. A equipe travou nos repentinos crashes e restarts do Uploader sem conseguir identificar as causas.
conseguiu enviar alguns arquivos de um lado para o outro, mas nenhum estudo completo. Então, sempre estava faltando algum estudo. Não conseguiu refatorar o código e, por fim, decidimos por abandonar a branch prematuramente, ou seja, antecipamos aquela decisão de 6 sprints para o final da quarta sprint e passamos a focar apenas no Greenfield. Então, o software problemático foi abandonado ali na quarta sprint. O time Brownfield reportou as principais dificuldades encontradas para tentar corrigir esse software. Baixa familiaridade com o Elixir, foi a primeira. É uma linguagem bastante diferente, uma linguagem funcional. Falta de documentação básica, requisitos, documento de requisitos, especificação de API, especificação de arquitetura. Falta de comentários no código, praticamente não tinha. Baixa modularidade, era difícil entender o que cada módulo fazia, a responsabilidade de cada módulo. Estavam muitas vezes misturadas ali. Mistura confusa de linguagens também, às vezes dentro de um único arquivo, código Elixir, Shell e Python misturados. Potencial problema com a máquina virtual do Elixir, causando crashes. O código parecia excessivamente grande, foi relatado para a solução proposta. Uma solução que aparentemente não era tão complexa, mas o código era bastante extenso. E, além disso, foi verificado que ele não era aderente a alguns dos requisitos, como, por exemplo, o requisito da VPN. Era necessário que fosse estabelecida uma conexão segura, uma VPN, entre esses pontos, porque os dados iriam trafegar na internet, bem como era necessário esconder o IP externo dos gates, né, em cada rede. Então, a gente verificou que, ainda que pudesse ser corrigido aquele software, outras manutenções evolutivas seriam necessárias para tornar ele aderente aos requisitos. Então, alguns resultados ali da análise do caso. Primeiro, conclusão, decidir entre corrigir ou reescrever é sempre um trade-off, né? Não existe resposta certa a priori. Tudo que você pode fazer é tomar a decisão mais informada possível, analisando, pesando custos e riscos, né, de cada uma delas e tomar aquela decisão que possa maximizar a probabilidade de um bom resultado. Os erros críticos reportados são indicativos de falha de design, corroborando o relato de baixa modularidade na inspeção de código, né? Isso aqui são os resultados que eu estou apresentando em função da análise de caso, que, por sua vez, foi baseado na revisão de literatura. Para estimar manutenções corretivas, é necessário medir qualidades do software, como manutenibilidade, compreensibilidade, localidade, modificabilidade e reusabilidade. Cada uma dessas métricas, elas usam dados do passado, como histórico de backlog, bug tracking. Por exemplo, como é que eu posso estimar a manutenibilidade de um software? Eu olho o passado, vejo quando foi necessário dar manutenção dele, quanto tempo demorou. Aí tem várias métricas para cada uma dessas qualidades aí, mas todas elas olham para o passado para tentar projetar alguma estimativa. E o fato é que, nesse caso, no caso específico que a gente está analisando, a gente não tinha esse histórico passado. Também a estimativa de complexidade fica prejudicada. Foi reportado que o código parecia grande demais para a solução, 39 mil linhas de código, que sugere complexidade e baixa compreensibilidade, em alguns estudos ali. Ausência de documentação, especialmente requisitos e gerenciamento de riscos, está correlacionada com dificuldade de evoluir um sistema e alto risco de falha, project failure. Isso também sugere gerenciamento pobre, o que tem sido apontado em vários estudos como a principal causa de project failure. Depois, escolher Elixir, como eu mencionei, seria questionável, visto que o uso de tecnologias imaturas se correlaciona com project failure e também com baixa manutenibilidade. Também já mencionei, mais de 30% dos projetos de software falham, ou seja, não é uma coisa rara de acontecer. Outro fator correlacionado é o uso de Code-Driven Development, que aparentemente foi o que essa equipe anterior tentou fazer ali, né? Escrever o software sem ter uma base de requisitos estabelecida, sem realizar um planejamento inicial. Isso é uma conclusão da ausência de documentação, por exemplo. Detectar precocemente uma alta probabilidade de falha pode minimizar a perda de recursos.
Sintetizando, a gente conseguiu identificar presente no projeto 40% dos riscos dos fatores de risco de project failure que foram identificados nos estudos. Subestimativas, requisitos não precisamente especificados, reporte de status pobre ou impreciso, riscos não gerenciados, uso de tecnologia imatura, inabilidade de gerenciar complexidade, práticas de desenvolvimento desleixadas, tradução, gerenciamento pobre, documentação ausente ou desatualizada, ausência de controle de mudança e metodologia inapropriada. Por fim, algumas desvantagens de reescrever, identificadas para esse caso. Os primeiros esforços seriam gastos para imitar o sistema antigo. E, naturalmente, o desperdício daqueles recursos iniciais, né? Aqueles recursos que foram empregados pela outra equipe lá para desenvolver aquele projeto. Vantagens de reescrever. Aumenta a familiaridade do time com o código, o que facilita evoluções futuras, como eu mencionei. Manutenções evolutivas seriam necessárias de qualquer maneira, porque o software não era aderente. Pode resultar em um código melhor estruturado, reduzindo a chance de falha, né, reescrever. Reescrever também oportuniza maior adesão aos requisitos, permite o uso de tecnologias mais maduras e frameworks mais estáveis, mais testados, com maior apoio da comunidade. E aproveita a expertise do time atual. Isso é um fator decisivo também. Então, de posse disso tudo, a gente chegou à conclusão de que dava para ter tomado decisão de forma segura, baseado nas evidências de que reescrever para esse caso específico seria a melhor solução. Porém, essas conclusões precisavam ser testadas, e aí nós passamos para a etapa 4, que seria uma etapa de avaliação, onde fizemos um focus group com alguns ex-integrantes do projeto e que não estavam envolvidos na pesquisa. Então, esse focus group foi esquematizado da seguinte forma: a introdução, né, que receber os participantes, explicar o propósito, a estrutura do focus group, reforçar a confidencialidade, relembrar o projeto, apresentar a timeline e principais decisões tomadas, e formular a primeira pergunta aberta. Você concorda com a decisão tomada no projeto? Ou seja, antes de apresentar os resultados da pesquisa, foi formulada essa pergunta, se você concorda ou não com a decisão tomada no projeto. Em seguida, apresentamos os resultados da revisão de literatura, da análise de caso, as principais evidências, os principais fatores de risco associados a project failure, e, em seguida, iniciamos uma etapa de discussão. Primeiro foi perguntadas as impressões dos participantes, e, em seguida, formulada a segunda pergunta aberta. Você mudaria a decisão tomada no projeto e como? Então, desse focus group, conseguimos extrair alguns insights interessantes também, sintetizando aqui os principais resultados. Um participante afirmou que não mudaria a decisão tomada, que valia a pena tentar corrigir mesmo assim, apesar dos riscos de falha apontados. Porém, na opinião dele, o tempo investido foi longo demais, ou seja, aquelas 6 sprints ali, eu não mencionei, mas cada sprint tinha 15 dias. Então, aquelas 6 sprints ali, 3 meses, seria longo demais para essa decisão, que valia a pena tentar corrigir, mas que isso deveria ser feito de forma mais rápida. Não conseguiu entender, não conseguiu evoluir, a gente passa adiante e passa a reescrever o software. Outro participante alegou que, olhando em perspectiva, seria razoável desse tipo reescrever. Contudo, o tempo investido em entender o software anterior e tentar corrigi-lo não seria desperdício. Ele não concorda que aquilo é um desperdício, pois serviu para o time adquirir conhecimentos e lições aprendidas. Lições aprendidas de como não fazer, no caso. Então, são insights interessantes que podem ajudar a subsidiar trabalhos futuros. Então, de posse disso tudo, escrevemos uma conclusão com os principais guidelines obtidos ali da análise de caso, que para esse caso seriam os mais úteis para tomar essa decisão. Em relação à gravidade e o alcance dos erros reportados, corrigir seria mais interessante se os bugs forem pequenos e isolados e o módulo afetado pudesse ser especificado.
né? Você tem ali um sistema bem modularizado e os bugs se referem a poucos módulos, então é possível identificar aqueles módulos e isso favorece corrigir. Por outro lado, reescrever é melhor se os bugs afetam múltiplos módulos e funcionalidades críticas. Em relação à qualidade do código, corrigir seria mais eficiente se o código é bem estruturado e documentado. Por outro lado, reescrever seria melhor se o código é mal escrito, sem documentação ou confuso. Em relação à technical debt, reescrever seria melhor se o software acumulou dívida técnica, né, débito técnico, tradução literal. Reescrever seria melhor se ao longo do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento dele, ele acumulou essa dívida técnica. Porque reescrever traria um novo começo, possibilidade de reduzir os custos de manutenção no futuro e aumentar a familiaridade daquele código com os desenvolvedores atuais. Em relação a requisitos, reescrever é melhor se o software atual não é totalmente aderente aos requisitos conhecidos, pois reescrever proporcionaria uma fundação mais robusta, mais aderente. Por outro lado, se eu tento corrigir, como mencionei, mesmo depois de corrigir, eu vou ter que evoluir ele para tornar ele aderente. Então, reescrever seria melhor se o software é aderente. Avanços tecnológicos. Reescrever seria mais eficiente se o software atual depende de tecnologias desatualizadas ou imaturas. Porque ao reescrever, eu poderia aproveitar ferramentas mais modernas, linguagens com mais documentação, com mais apoio da comunidade e frameworks mais testados. Em relação à expertise da equipe, um tema crítico também. Corrigir seria melhor se há disponibilidade de desenvolvedores proficientes no código. Então, se eu já tenho gente que já entende aquele código, ou que pode entender aquele código num espaço curto de tempo ali, por exemplo, se no nosso caso ali concreto, se eu tivesse um desenvolvedor apto a entender e ser produtivo rapidamente com Elixir. Então, isso favoreceria corrigir. Já reescrever seria mais interessante se há escassez de desenvolvedores capazes de entender aquele código rapidamente. Então, esse é o conjunto de guidelines que, de novo, teriam sido mais úteis para tomar essa decisão no projeto analisado. E, por fim, só para mencionar algumas referências para trabalhos futuros, um trabalho futuro possível seria validar esses achados em um conjunto maior de casos, ou seja, pegar uma quantidade maior de projetos reais ali em que houve essa decisão, em que houve a necessidade de se tomar essa decisão. Também quantificar o peso de cada fator desse na decisão final. Aqui a gente tem um guideline com alguns fatores, mas, enfim, para quanto cada um pesa nessa decisão. Então, isso também pode ser objeto de pesquisa futura. E o objetivo final poderia ser, por exemplo, propor um framework de decisão, um método de decisão, em que eu pudesse tornar essa tomada de decisão menos subjetiva, para não dizer totalmente objetiva, mas se livrando de alguns achismos e utilizando, por exemplo, estatística para tomar uma decisão mais informada. Então é isso. Obrigado pela atenção.